Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana tratamos do direito coletivo do trabalho. E agora nós temos aqui a presença de alguns alunos, a Ariadne, o Ulisses e a Larissa, que têm algumas perguntas sobre esse tema que abordamos em nossas aulas. Ariadne, o que você tem para me perguntar aí? Por que aos militares é proibida a sindicalização e a greve mesmo sendo servidores públicos? Vejam lá, pessoal. Quando abordamos a questão da greve, do direito de sindicalização e do direito de greve, vimos que está positivado na própria Constituição, lá no seu artigo 142, a vedação específica da sindicalização e do direito de greve dos militares. A gente analisou, falou de uma forma um pouco genérica ainda, sobre a impossibilidade fática dessa sindicalização e desse direito de greve. E a razão principal disso aí, Ariadne, é exatamente a ideia de não se permitir que o público fique indefeso. A ideia é impedir exatamente que os militares, Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Civil, elas desguarneçam a população. Então, a ideia é tentar viabilizar sempre, já que eles são servidores públicos estatutários, há diferença eventualmente de vencimentos que eles busquem através de projetos de lei. E a vedação de greve exatamente para que não desguarneça a população da segurança pública. Essa é a ideia principal dessa vedação. Ainda que eles sejam servidores públicos, mas não são civis. Essa é a ideia. Professor, eu gostaria de saber quais são os efeitos de uma convenção coletiva do trabalho não prorrogada e se esses efeitos se estendem aos contratos individuais após o término. Pois bem, Ulisses, esse tema vem tratado em súmula do TST e essa súmula fala, súmula 277, que fala da ultratividade das normas coletivas em direito do trabalho. Essa súmula, ela já foi objeto de grande debate, inclusive, que antes se entendia que, eventualmente, na ausência de prorrogação de convenções ou acordos coletivos, não haveria essa aplicação dessa convenção ou desse acordo já revogado. E aí o que acontecia? O trabalhador também ficava sem direito algum, ainda que viesse incorporando aqueles benefícios durante um longo período. Então, para evitar esse tipo de situação, o próprio TST abarcou a teoria da ultratividade das normas coletivas. Então, não mais aplica a ideia da norma coletiva por prazo, exatamente pelo prazo, e ele aplica a teoria da ultratividade. Só temos um porém. Recentemente, o STF decidiu pela ineficácia, na verdade, suspender a eficácia dessa súmula do TST que trata da ultratividade, porque entendeu pela aplicação, pela interpretação do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, que em sua parte final, ao falar de vedadas qualquer tratamento que não permita a concessão de direitos anteriores, o STF, na decisão monocrática, entendeu que ali não estava falando de ultratividade, não, que é exatamente o entendimento contrário do TST, que entende que aquele parágrafo 2º do artigo 114, parte final, fala exatamente da ultratividade. Então, atualmente, pessoal, neste momento, a súmula 277 do TST não está sendo possível de sua aplicação em razão da suspensão da sua aplicação pelo STF. Larissa, o que você tem para me perguntar? Então, professor, eu queria saber se cabe o acordo coletivo ou convenções aos servidores públicos. A ideia aqui é relacionada à negociação coletiva de servidor público. Nós temos que analisar a primeira coisa, servidor público estatutário ou servidor público seletista. Então, temos que analisar a primeira ideia essa. Por quê? Atualmente, pessoal, o Brasil é signatário de uma convenção coletiva, uma convenção da OIT, aliás, a convenção número 151. E essa convenção 151 trata exatamente da negociação coletiva de entes públicos. O Brasil é signatário, já regulamentou essa convenção da OIT e tinha uma OJ número 5 da seção de dissídios coletivos que impedia a negociação coletiva de servidores públicos. Acontece que o TST, analisando novamente essa situação, observou que, servidor público tem exatamente o estatutário e ainda existem inúmeros entes públicos no Brasil, especialmente alguns municípios, que adotam o regime seletista, ainda que não seja a regra correta, segundo o próprio STF, pelo artigo 39 da Constituição.
E em razão da existência de entes públicos que adotam o sistema, né, o regime seletista, assim como outras entidades aí estatais que adotam o regime seletista, como pensar então na vedação da negociação coletiva? Então essa OJ foi reformulada e a redação atual da OJ número 5 da SDC do TST é a permissão da negociação coletiva, mas tem um porém, que é para cláusulas de natureza social. Não fala de cláusulas de natureza econômica, que são as cláusulas que mais interessam exatamente ao trabalhador, que seria a revisão aí de alguns benefícios econômicos, que acarretam, de alguma forma, o impacto financeiro no ente público também e na vida do trabalhador. Em razão disso, essa OJ número 5 da SDC, ao ser aplicada, ela tem que ser interpretada de uma forma com temperamentos, aliás. Por quê? Ao permitir a negociação coletiva do ente público com seus servidores seletistas, tão somente para cláusulas de natureza social, não tem efeito econômico. Então, para efeitos pecuniários, teríamos que buscar no artigo 169 da Constituição, que fala que para concessão de reajustes, benefícios pecuniários, qualquer coisa que o valha com impactos financeiros orçamentários, tão somente através de lei. Então, tem essa possibilidade, sim, para servidor público seletista, mas somente para cláusulas de natureza social e não cláusulas de natureza econômica. Então, questão econômica, financeira, em si, ela não seria muito alterada de fato, porque tem essa vedação legal que somente através de lei para concessão de qualquer benefício econômico ao servidor. E esse seria tanto o civil estatutário quanto o seletista. De acordo com o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais a irredutibilidade de seus salários, salvo se constar em convenção ou acordo coletivo. Contudo, recentemente o TST decidiu que haveria uma compensação dos salários dos metroviários pelo tempo que ficaram de greve. Diante disso, não seria inviável este tipo de compensação? Caso não, no que ela se baseia? Esse tema versa sobre o princípio da irredutibilidade salarial, um princípio do direito individual que decorre naturalmente do princípio da proteção ao trabalhador. A ideia do princípio da irredutibilidade salarial, do artigo 7º, inciso 6º, é exatamente impedir que o empregador, ao seu bel prazer, ele reduza o salário do empregado. Mas faz uma ressalva, na parte final, somente mediante negociação coletiva. E a ponderação que a doutrina majoritária faz e a jurisprudência majoritária também faz é que essa eventual redução do salário permitida por negociação coletiva não ocorre em qualquer caso. Ela vai depender naturalmente da conjuntura pela qual passa aquela empresa, conjuntura econômica, e seria uma última ratio, uma última hipótese de se tentar viabilizar, né, aquela atividade econômica, ou seja, a reestruturação daquela atividade econômica. Ok. O caso que você colocou trata de um dissídio coletivo, no qual o TST permitiu uma compensação diante do movimento grevista. E o movimento grevista, a greve em si, possui uma natureza jurídica de uma suspensão coletiva, que inclusive acarreta a suspensão dos efeitos do contrato de trabalho. E, naturalmente, por haver uma suspensão dos efeitos do contrato de trabalho, não haveria trabalho e não haveria pagamento. Em princípio, essa é a definição básica de direito de greve e que acarreta esse efeito principal. Diante dessa situação submetida ao TST, o que analisou o TST, assim como o STJ também analisa em relação a servidores públicos e o STF recentemente também. O que vai dizer? Vamos cortar o ponto, vamos deixar de pagá-los? Não, é uma solução mais viável para evitar exatamente que o trabalhador fique sem receber salários. Como ficou sem trabalhar, a empresa não gerou lucros, inclusive para ela e nem para os trabalhadores, eles vão ter que compensar as suas jornadas trabalhando um pouco mais e evitando uma redução dos seus salários, porque de fato eles ficaram com o contrato em suspenso, não trabalharam e em princípio não deveriam receber. Então foi essa solução que o TST conseguiu adotar, assim como o STJ também faz isso em servidores públicos civis e o STF também, que ponderou essa questão do corte do ponto. Pode cortar o ponto, mas não é simplesmente cortar.
é possível compensação também para evitar exatamente corte de ponto e ausência de pagamento de salários. É a mesma ideia adotada tanto pelo STJ quanto pelo STF. Prevalece diante a legislação superveniente de política salarial os reajustes salariais previstos em norma coletiva de trabalho? Esse tema, Ulisses, ele tangencia a análise do direito coletivo, da norma coletiva em relação à norma heterônoma. Então, a análise da norma autônoma com a norma heterônoma. Afinal de contas, o que deve, o que vai prevalecer? Uma norma coletiva benéfica ou uma norma legal, um diploma legal benéfico? Temos que analisar o princípio de direito do trabalho também. Qual é a norma mais favorável ao trabalhador? Se uma determinada norma coletiva vem e coloca um índice X de reajuste salarial e uma norma posterior de política salarial coloca um outro reajuste, que ela é não benéfica ao trabalhador, é aquela análise da chamada pirâmide plástica em direito do trabalho. Tem que ver o que é mais benéfico. Ainda que uma norma legal posterior, ainda que verse sobre política salarial, sei que existe posicionamento ainda minoritário falando que se vier uma lei, é a lei. Mas, na verdade, é a aplicação pura e direta do princípio da norma mais favorável. Independe, tem que ver qual que é mais benéfica, realmente mais favorável ao trabalhador. Qual a diferença básica entre mediação, arbitragem e conciliação? Ok. Pessoal, como falamos de mediação, conciliação e arbitragem, falamos de formas de composição dos litígios. Vimos lá na nossa aula que temos algumas formas de composição, desde a autotutela e a autodefesa, passando à autocomposição e também a heterocomposição. A heterocomposição pressupõe a existência de um terceiro naquela negociata. E essa negociata pode ser dessas três formas especialmente: mediação, arbitragem e conciliação. Na mediação, o mediador ele vai atuar sem impor ou sem propor a sua hipótese para a solução do litígio. Ele vai ouvir e fazer com que as partes ouçam uma a outra. Essa é a ideia de você mediar simplesmente, mostrando, olha, a sua proposta, ou a sua proposta dele, a proposta dele é boa nesse ponto, a proposta dele é boa nesse ponto. Então, o mediador vai simplesmente se vir como um elo entre as partes que, por algum motivo, não querem ouvir a outra. Então, litígios sociais, litígios de família, litígios trabalhistas. Então, a ideia do mediador é essa, simplesmente atuar ali como um elo entre as partes sem propor a sua ideia. Diferente do conciliador. O conciliador, ele ouve as partes, mas ele propõe uma ideia. Seria como se fosse uma terceira proposta, ou talvez até um meio termo, como se costuma falar. Ele ouve a proposta do autor, ouve a proposta do réu e propõe o seguinte: vamos fazer um meio termo, ou a sua proposta está muito boa, eu adequaria isso e aquilo, então a minha proposta é essa. Ele propõe aquela ideia e as partes vão concordar, então concordo, vamos homologar nessa proposta feita pelo conciliador. Já a arbitragem é outro sistema, inclusive através de legislação específica que é a Lei 9.307 de 96. Na arbitragem existe um árbitro escolhido pelas partes que vai, através de uma câmara arbitral instituída, um órgão de direito privado, ele vai impor a sua decisão diante de um conflito não solucionado entre as partes. Ele não vai propor uma solução simples de conciliação, não vai mediar as partes para que elas ouçam umas às outras. Ele vai impor, inclusive, a sentença arbitral, o laudo arbitral, aliás, ele tem força de título executivo judicial. Ele é equiparado a uma sentença para fins de execução. Então, ali no caso, o árbitro atua quase como um juiz. É como um juiz sem ser o Estado juiz. Então, a decisão dele vale, inclusive, como um título executivo judicial. Então, é uma situação um pouco diferenciada e que não vem sendo aceita pelo TST nas relações individuais. Tem a questão da arbitragem na relação coletiva, do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, parágrafo 1º, que permite a arbitragem, mas é a atuação do MPT, o Ministério do Trabalho e Emprego em mesas redondas, para fins de evitar um dissídio coletivo. Mas arbitragem em direito individual, o TST não aceita. Já a mediação e conciliação vem sendo um movimento novo dentro do processo, especialmente o Código de Processo Civil atual, o novo código, e a Resolução 125 do CNJ, que vem aplicando, vem valorizando bastante a mediação
e a conciliação, ok? Então, gente, a gente encerra aqui o primeiro bloco de perguntas, voltamos já já com o segundo bloco. Estamos de volta para o segundo bloco do Saber Direito Responde, com algumas perguntas aqui dos alunos Ariadne, Ulisses e Larissa. Ariadne, você tem mais algumas perguntas a fazer? A respeito do imposto sindical. O imposto sindical ele é definido como uma contribuição que os trabalhadores pagam para os seus sindicatos representativos. Como se dá essa cobrança e de qual forma? Pois bem, pessoal, o imposto sindical, chamado de imposto sindical ou contribuição sindical obrigatória, ela é devida por todo e qualquer trabalhador daquela categoria profissional, independentemente de ser filiado ao sindicato. Esse tipo de contribuição, ela veio possibilitada pela própria Constituição e ela é, de fato, exigida para aquele trabalhador, mesmo que ele não tenha se filiado a sindicato algum da sua categoria. E a sua contribuição, ela vem equivalente a um dia de trabalho por ano e é descontado direto em seu contra-cheque pelo empregador e repassado à sua entidade sindical. E a sua entidade sindical tem um percentual e repassa outro percentual para a federação e outro percentual para a confederação. Então, é um desconto equivalente a um dia de trabalho por ano, que é feito diretamente pelo empregador e repassa para as entidades sindicais. Tem que tomar cuidado pelo seguinte, esse é um imposto sindical, a contribuição sindical obrigatória, diferentemente daquela contribuição assistencial, contribuição confederativa e a mensalidade associativa. Esse tipo de contribuição, ou seja, qualquer outra contribuição do trabalhador que não seja o imposto sindical, ele só pode ser cobrado se este trabalhador for filiado ao sindicato. Matéria já sumulada pelo STF, matéria sumulada pelo TST, inclusive já em súmula vinculante recente do STF. Só faço uma pequena ressalva que tem um Tribunal do Trabalho TRT da 4ª Região que tem uma súmula contrária a todo esse entendimento. Ou seja, ele fala que pode sim, porque a convenção e o acordo coletivo, a negociação coletiva, é algo muito custoso. Então, todo trabalhador deveria arcar com isso. Mas isso é um entendimento isolado, totalmente contrário ao STF, ao TST e aos demais tribunais trabalhistas do Brasil. Como se aplica atualmente a liberdade sindical no Brasil? Ela existe de fato? Pois bem, Ulisses, a liberdade sindical é um dos temas mais tratados e mais criticados no direito coletivo do trabalho. Por que isso? Temos o artigo 8º da Constituição, que fala da questão sindical, da questão dos trabalhadores também dentro do âmbito sindical, e ali fala da possibilidade de se filiar, desfiliar, criação, extinção de sindicato. Especialmente tem um tema relacionado à liberdade sindical, mas você vai ter que se vincular, vai ter que criar um sindicato numa base territorial mínima de um município e um só sindicato, é chamado princípio da unicidade sindical. Esse princípio da unicidade sindical, pessoal, ele é muito criticado pela doutrina e pela jurisprudência brasileira. E por que isso? Especialmente porque o Brasil não é signatário de uma convenção essencial à liberdade sindical, que é a Convenção 87 da OIT. E por não ser signatário dessa convenção, acaba que fica vinculado a esse princípio da unicidade, um só sindicato numa base territorial mínima de um município. Se fosse signatário da Convenção 87 da OIT, o Brasil poderia adotar a unicidade, a unidade sindical, que é a permissão de um sindicato único no Brasil inteiro, por exemplo, ou a pluralidade sindical, vários sindicatos referentes àquela categoria, independentemente de ser um município, ou menos até que um município distrital, por exemplo. E o Brasil não é signatário dessa convenção. Então, esse tema da unicidade sindical é o tema mais criticado pela doutrina, por exemplo, a professora Sayonara Grilo Coutinho, que é uma desembargadora do TRT da 1ª Região, tem estudos profundos sobre a unicidade sindical e a própria liberdade sindical como um todo. E também há críticas relacionadas à liberdade sindical, que seria uma violação à pergunta da Ariadne, que é a contribuição sindical obrigatória. Você pode filiar-se ou não, mas você vai ser descontado sem ser filiado
é algo também um pouco contraditório e que é muito criticado pela doutrina. Então, liberdade sindical plena, segundo a doutrina e jurisprudência majoritárias, não existe no Brasil. Talvez, se ratificarmos a Convenção 87, teríamos uma boa solução, mas não é o caso até agora. O que são os chamados Yellow Dogs Contracts, que são traduzido contrato de cães amarelos? Pois bem, Larissa, os Yellow Dog Contracts são aquelas chamadas condutas antissindicais, que acontecem muito no direito norte-americano especialmente, e tem algumas peculiaridades em relação, claro, ao direito brasileiro. Esses Yellow Dogs Contracts, eles basicamente dizem o seguinte: para o empregado ingressar naquela empresa, naquela determinada sociedade empresária, ele vai firmar um termo, é um formuláriozinho, inclusive, quando ele fala nome, idade, residência, é filiado ao sindicato, vai se filiar ao sindicato, você se compromete a não se filiar ao sindicato, se for filiado. Então, é uma situação bem específica que existe comumente no direito norte-americano, em que há essa análise se o trabalhador, se o empregado, se o possível empregado, ele é sindicalizado ou se ele pretende se sindicalizar. Inclusive, durante a contratação, ao longo do seu contrato, ele é reavaliado, perguntando: você se sindicalizou? Pretende sindicalizar-se? Ou seja, é um critério analisado para o ingresso na relação de trabalho e para a manutenção no emprego. Então, esses chamados Yellow Dog Contracts são uma situação um pouco específica do direito norte-americano, mas que a jurisprudência brasileira já visualizou em alguns casos, especialmente por fiscalização do Ministério Público do Trabalho e ações civis públicas em relação a determinadas sociedades empresárias. Então, é uma conduta antissindical que é vedado pelo ordenamento jurídico, contrário totalmente ao nosso ordenamento e que, caso visualizada, aquela demanda é ajuizada especialmente pelo MPT e o judiciário vai proibir aquele tipo de situação, inclusive podendo condenar a indenização por danos morais coletivos, caso sejam solicitados. Além dessa Yellow Dog Contracts, faço até um acréscimo, tem algumas outras condutas antissindicais que até chegamos a abordar na nossa aula. Por exemplo, a chamada Miscellaneous Index, que é colocar na lista negra, que é o caso de empregadores que colocam nomes de empregados que são sindicalizados numa lista negra e repassa para os outros empregadores. Por exemplo, imagina a situação de um empregador que tem uma confecção de roupas, ele tem alguns outros colegas, é um ramo um pouco restrito, ele tem outros colegas que também confeccionam roupas, outros empregadores, e ele repassa para esse pessoal: olha só, o fulano, estou demitir aqui agora, ele é sindicalista, no contrato ele não. Se você contratar, você vai ter problema, que ele vai ser eleito dirigente sindical, vai ter estabilidade, vai azucrinar seus ouvidos. Então, tem essa questão da lista negra que também já foi visualizada no ordenamento jurídico brasileiro mais de uma vez e que está sendo muito combatida aí, inclusive, especialmente pelo MPT. E tem também uma outra conduta antissindical chamada de Company Unions. A Company Unions é quando o empregador ele atua regulamentando, dizendo o que deve fazer e como deve fazer o sindicato. O sindicato vira uma marionete na mão do empregador. Ele que diz quem vai entrar, como vai entrar, o que vai fazer, deixar de fazer. Então, mais ou menos uma marionete desse empregador, a chamada Company Unions. Então, são condutas antissindicais que existem com muita frequência no direito norte-americano, por exemplo, mas que vira e mexe. A gente se depara no direito brasileiro também com relação a elas. O princípio da liberdade de associação dispõe que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado em sindicatos. Porém, mesmo assim, para alguns trabalhadores, a cobrança do imposto sindical ela é feita, como, por exemplo, para os não associados. Isso é correto? Pois é, aliás, veja que um tema acaba levando ao outro. Veja que o Ulisses também perguntou um tema pertinente relacionado à liberdade sindical. Você me perguntou também uma questão relacionada a como se cobra o imposto sindical. E a gente volta nesse tema porque é um tema muito recorrente e é um tema muito criticado pela doutrina. Que liberdade, afinal, é essa? Se eu sou cobrado, sou descontado, não sei como, para onde vai esse dinheiro, não sei como é aplicado. Afinal, que liberdade é essa associativa, que é o gênero, de uma liberdade sindical, que é uma espécie? Afinal de contas,
Que tipo de liberdade nós temos no Brasil? Ela é, de fato, ela existe? E esse é um tema muito, mas muito criticado pelos doutrinadores trabalhistas, especialmente. E, majoritariamente, quase de forma unânime, tem essa orientação que eu coloquei para o Ulisses. Não existe liberdade sindical plena no Brasil. Claro, pessoal, que essa questão da liberdade sindical a gente tem que analisar também de uma outra forma, como era antigamente e como é hoje. Se pegarmos como era antigamente, especialmente no período do Estado Novo, Constituição de 37, Constituição de 46 também, havia uma intervenção enorme do Estado nas entidades sindicais. O Estado dizia quem podia fazer uma entidade sindical, quando podia acontecer, ele dissolvia quando ele bem entendia, ele colocava membros do Estado como dirigente sindical fiscalizando, então era uma situação realmente que isso não era liberdade de forma alguma. Perto daquilo que era, nós temos uma liberdade, mas perto do que deve ser, especialmente a Convenção 87, nós não temos uma liberdade. Então, o que se diz é não temos uma liberdade sindical plena. Tem uma liberdade, mas não é plena. Então, pessoal, encerramos aqui o Saber Direito Responde. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por acompanhar a gente aqui durante a semana sobre o direito coletivo do trabalho. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.